Olá, amigos. Bem-vindo a mais uma análise jurídica a respeito do aborto sentimental no Brasil e no mundo. Nós estamos no capítulo 2 da obra, onde nós vamos tratar agora da questão dos projetos de leis existentes no Brasil favoráveis à descriminalização do aborto e os projetos contrários a esta legalização. No mês de junho de 2008, a revista Cláudia publicou uma matéria contendo um mapa do aborto no mundo. Uma matéria favorável ao projeto de lei 1135/91, que trata da descriminalização do aborto. Este mapa, ele foi objeto de análise desta reportagem na revista Cláudia com uma posição favorável ao aborto, para pressionar o Congresso Nacional no sentido de aprovar este referido projeto de lei 1135/91. Neste mapa, nós podemos verificar que em 69 países, 25,9% da população mundial representada, o aborto nesses locais é proibido totalmente ou permitido em caso de estupro ou para salvar a vida da mulher. Em 34 países, que representam 9,4% da população, o aborto é permitido nos casos anteriores e para preservar a saúde física da mulher. Em 23 países, representando 4,1% da população, o aborto é permitido também nos casos em que a gravidez provoca abalo emocional na mulher. Em 14 países, representando 21,3% da população, o aborto é permitido também por razões socioeconômicas. E em 56 países, representando 39,3% da população, o aborto é permitido sem nenhuma restrição. A referida matéria abordada pela revista Cláudia, em 2008, ela considera que a legislação brasileira é atrasada, afirmando que o país já avançou em diversos setores, mas adverte: o Brasil continua refém do moralismo no trato da questão feminista, que não está na mão da mulher, mas sob a tutela do Estado, como ocorre no Afeganistão, onde a afegã tem a mesma autonomia que um animal doméstico. Observa as autoras Alessandra Roscoe e Patrícia Zadain a respeito do mapa do aborto. Na outra ponta, estas autoras, elas afirmam que a maioria dos países com leis mais flexíveis com relação ao aborto mantém os mesmos problemas econômicos que o Brasil tem, por exemplo, sob controle, e a população tem maior bem-estar, como é o caso da Alemanha, França, Portugal e Canadá, citando elas estes países como exemplo. Observa ainda essas autoras que, segundo Carmen Campos, advogada brasileira ligada à ONG e colaboradora na execução do mapa, a posição da mulher nesses países também é melhor. A diferença salarial entre os sexos é menor e o nível educacional é mais elevado, o que garante equilíbrios nas relações de gênero, sendo a influência religiosa sobre a saúde reprodutiva bem reduzida nos países desenvolvidos. Este mapa ele foi elaborado para aquecer o debate em torno do projeto de lei 1135/91, que descriminaliza o aborto no Brasil. No dia 7 de maio de 2008, este projeto de lei ele sofreu uma amarga derrota na Comissão de Seguridade Social e da Família. Momento em que, depois de 5 horas de confusão e insultos trocados entre os parlamentares, 33 deles aprovaram o parecer do relator Jorge Tadeu Mudalem, do DEM de São Paulo, que manteve o crime do aborto com pena de 1 a 3 anos de reclusão. 7 deputados que defendiam o projeto saíram sem votar em sinal de protesto. A matéria foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde foram travadas outras batalhas nesse sentido. Para os defensores do projeto de lei 1135/91, esse direito de abortar em caso de gravidez decorrente de estupro ou quando o aborto põe em risco a vida da gestante, deve ser aplicado também para aqueles casos de gravidez indesejada por falta de planejamento familiar,
onde o aborto deve ser autorizado até a 12ª semana de gestação. A cada ano, conforme a estimativa, 1 milhão de abortos são realizados no Brasil, sendo que 220 mil deles, aproximadamente, levam a graves infecções e perfurações no útero da mulher e outras complicações mais. Segundo a abordagem trazida pela revista Cláudia, a proibição do aborto não impede que a cada ano sejam realizados esses números assombrosos de aborto clandestino e que concordar com a descriminalização não é endossar a prática como método de planejamento familiar, mas que, considera a revista, trata-se de respeitar o direito de quem pensa diferente, numa sociedade diversa e plural como a brasileira. E ainda que o projeto de lei 1135/91 poderá tirar o Brasil do vermelho e alinhá-lo aos países modernos. O que não vai acontecer porque este projeto de lei encontra-se arquivado no presente momento. Este projeto, ele prevê a interrupção da gravidez, como já dito, por médico até a 12ª semana de gestação, sem a necessidade de justificar o motivo. E até a 20ª semana em caso de estupro, risco de morte para a mãe ou malformação e doença fetal grave. Mas seu histórico é bem desanimador. Ele foi elaborado em 1991, há mais de 20 anos, pelos então deputados petistas Sandra Stalin e Eduardo Jorge. Ele foi alterado na legislatura passada pela ex-deputada Jandira Ferrari, do PCdoB do Rio de Janeiro, e foi novamente para a gaveta. Retornou em 2007, englobando um projeto redigido por representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e de feministas, que foi levado à Câmara pela ministra Nilceia Freire, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. As feministas, elas já apelidaram os projetos de lei relacionados ao tema de bolsa, estupro, como o projeto da deputada Jusmari Oliveira, PR Bahia, e do seu colega Henrique Afonso, que concede à mulher que não interromper a gravidez fruto de violência sexual um salário mínimo por mês até o filho completar 18 anos. A vítima de uma violência não tem que se submeter a outra ainda maior, justifica Jusmari. Para a revista Cláudia, além da falta de dose de assistencialismo, a proposta é complacente com o crime de estupro e banaliza o impacto da violência sobre a vítima. O Jornal do Centro Feminista de Estudos e Assessoria publicou em seu editorial a seguinte pergunta: como um salário mínimo, que na época era de R$ 415, os autores esperam que uma mulher supere o que lhe aconteceu e assuma o filho sozinha? Na mesma linha, o senador Francisco Dornelles, do PP, Rio de Janeiro, assina um projeto que inclui o nascituro no rol dos dependentes para dedução do imposto de renda. O deputado Luiz Bassuna, do PT da Bahia, onde o aborto inseguro é a principal causa de morte entre as mulheres que engravidam, segundo o que relata o Ministério da Saúde, pretende instituir com força de lei o momento em que a vida começa, em oposição contrária a Roscoe Zadaim, as autoras que publicaram a matéria favorável à descriminalização do aborto pela revista Cláudia. Elas criticam esses projetos de lei como umas pérolas do atraso. Nem mesmo cientistas e filósofos chegaram a um consenso sobre o início da vida. Então, essas autoras fazem essa crítica com relação à determinação do início da vida, como foi proposto pelo mencionado deputado. Entretanto, está claro que o ordenamento jurídico brasileiro resguarda os direitos fundamentais do nascituro desde a sua concepção, como reza o artigo 2º do Código Civil Brasileiro. Outro projeto criticado ferozmente por estas autoras é o projeto do Bispo Rodovalho, do DEM-DF, o qual cria o registro público da gravidez. Caso seja aprovado, toda gestação, incluindo as indesejáveis, deverá ser registrada em cartório civil para que o país
tenha estatísticas corretas. Assim, esse foi o objetivo deste projeto de lei apresentado pelo Bispo Rodovalho. Um projeto que defende o registro público da gravidez. Segundo a reportagem, segundo essa reportagem da revista Cláudia, o bispo da Igreja Sara Nossa Terra duvida do ministério. Ele atesta que as curetagens pós-abortamento inseguro já são a segunda prática mais realizada nas unidades do SUS, perdendo apenas para o parto normal. Se depender de Rodovalho, o pré-natal e o parto serão realizados pelo SUS só com a apresentação do registro. Essa foi a proposta apresentada pelo referido deputado, onde ele aduz o seguinte: não penso que endurecer a lei, quero garantir com isso o controle do número de gestações e abortos. O nascituro não pertence à mulher, mas à sociedade. É uma vida e o Estado tem que preservá-la. O deputado Talmir Rodrigues, do PV de São Paulo, responde por 3 dos 15 projetos que endurecem a lei e vê conspirações mirabolantes em torno do tema. Ele afirma que há um complô internacional pela descriminalização. Existe um boicote àquele que não produz e gera gastos, como os deficientes, idosos e mulheres grávidas. Para o deputado em comento, o aborto, assim como a eutanásia, significam economia para o Estado. Não penso em endurecer a lei, quero garantir o controle do número de gestações e abortos. O nascituro não pertence à mulher, mas à sociedade. É uma vida e o Estado tem que preservá-la. Em oposição aos movimentos feministas, as bancadas ligadas a algumas religiões são cada vez mais fortes. Existem 4 frentes parlamentares contra a legalização do aborto e uma delas com mais de 200 deputados, sendo que muitos declaram abertamente estar a serviço de sua igreja, deixando de lado o dever de representar os seus eleitores. Cita-se como, por exemplo, o parecer dado pelo relator Jorge Tadeu Mudalem ao projeto de descriminalização quando ainda estava na Comissão de Seguridade Social e Família. Membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, Mudalem citou palavras bíblicas do profeta Jeremias ao discorrer sobre a descriminalização do aborto. A revista Cláudia ressalta que, assim como é garantido aos religiosos o direito de se divorciar, o direito de casar de novo e usar camisinha, a revelia do catolicismo, que condena estas 3 práticas, o Estado deve tratar o aborto sob o mesmo ponto de vista da cidadania sexual. Independentemente de ser católica, a mulher é quem deve decidir sobre o seu próprio corpo. Assim defende as autoras Roscoe e Zadaim nesta matéria publicada pela revista Cláudia em 2008, no mês de junho. Observando o seguinte: tem ainda desigualdade. O país precisa garantir direitos a todas. Se continuar como está, as brasileiras que têm dinheiro pagam caro pelo aborto seguro em clínicas bem equipadas, enquanto as pobres se submetem a curiosos e ao câmbio negro para comprar remédios abortivos. Verifica-se que o movimento favorável à legalização do aborto no Brasil utiliza grandes argumentos bastante convincentes, tais como o direito ao tratamento igual entre mulheres pobres e ricas na prática do aborto, supostamente seguro, o direito à cidadania sexual e outros argumentos. Entretanto, em nenhum momento se discute acerca do direito da vida do nascituro, muito menos a respeito das consequências do aborto para a saúde da mulher. Então, nós podemos verificar, meus leitores, que a discussão favorável, a argumentação favorável à legalização do aborto, em momento nenhum aborda a questão do direito do nascituro enquanto ser humano, enquanto pessoa humana em desenvolvimento, e tampouco aborda as questões, as condições psíquicas, as consequências do aborto para a saúde física e psíquica da mulher. É argumentado apenas a questão do direito à liberdade de dispor sobre o próprio corpo, sobre a cidadania sexual. O foco está centrado apenas em questões legislativas e dogmáticas religiosas, esquecendo-se de analisar o contexto em que está inserido o aborto na vida da mulher brasileira,
suas consequências físicas e psíquicas, como falado, pois as sequelas são as mesmas em todas as classes sociais, seja pobre, seja rica. As consequências físicas e psíquicas do aborto, elas são as mesmas para as mulheres, independentemente do nível social em que elas se encontrem. O nascituro é visto como um ser alienígena nesta discussão feminista. Um objeto indesejável, algo inoportuno, sem direito de continuar sua trajetória de vida. É preciso analisar a questão do aborto sobre os diversos prismas que envolvem o tema, principalmente aqueles que retratam a realidade e não somente analisá-los à luz da letra da lei. O projeto de lei 1135/91, hoje, como nós já dissemos aqui, ele encontra-se arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que foi publicado no dia 1º de fevereiro de 2011, suplemento ao número 14. Em contrapartida a esse projeto de lei 1135, que é favorável à legalização do aborto, surgiu o projeto de lei 478/2007, chamado Estatuto do Nascituro. Nascituro, conforme define o próprio texto, é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Trata-se de um projeto de lei que, entre outras coisas, visa proibir a discriminação dos nascituros, em razão do sexo, da idade, da etnia, da origem, da deficiência física ou mental, e obrigar os estupradores a pagarem pensão alimentícia aos filhos por eles gerados, cabendo ao Estado arcar com os custos para cuidar da vida, da saúde, do desenvolvimento e da educação da criança. Caso o agressor não possa ser intimado e a mãe da criança não disponha de meios econômicos para criá-lo. Em resumo, é um projeto de lei que se propõe a conferir proteção legal àquelas pessoas que são as mais frágeis das pessoas e as mais sujeitas a sofrer injustiças. Os seres humanos ainda não nascidos, o ser humano ainda em desenvolvimento. Por ele estar no útero, ele é um sujeito indefeso. Ele não pode agir em favor dele mesmo. Sobre a situação do crime do aborto, no anteprojeto do novo Código Penal, nós temos este anteprojeto do novo Código Penal, ele prevê a legalização do aborto também. O doutrinador Lemos, ele observa que a comissão de juristas responsável por elaborar a proposta do novo Código Penal aprovou na tarde do dia 9 de março de 2012 a inclusão no texto do artigo 128 do Código Penal, que não considera crime o aborto realizado por vontade da gestante, se até a 12ª semana de gestação o médico ou psicólogo atestarem que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. Então, meus leitores, no anteprojeto do novo Código Penal, no artigo 128, ficou da seguinte forma: além da excludente da ilicitude do crime de aborto, no caso, quando o crime é praticado para salvar a vida da gestante, ou no caso de estupro, nós temos essas duas excludentes: salvar a vida da gestante ou no caso de estupro, de gravidez decorrente de estupro. Foi acrescentado mais uma, foi acrescentado no inciso 3º e o inciso 4º. Então ficou da seguinte forma: artigo 128 Código Penal. Não há crime de aborto se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Inciso 2. A gravidez resulta de violação da dignidade sexual ou do emprego não concedido de técnico de reprodução assistida. Inciso 3º. Comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independente, em ambos os casos, atestados por 2 médicos. Inciso 4º. Por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Também não haverá crime de aborto, segundo a proposta,
se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independentemente, em ambos os casos atestado por 2 médicos. Ou seja, nesta previsão do novo Código Penal, da proposta para o novo Código Penal, nós temos essas 4 situações: o aborto praticado para salvar a vida da gestante, o aborto praticado em caso de gravidez decorrente de estupro, o aborto praticado por mãe que está em fase de gestação de um feto anencéfalo, acometido por anencefalia, ou até a 12ª semana de gestação, quando atestado por 2 médicos. O anteprojeto do Código Penal foi concluído e entregue no mês de junho do ano de 2012 ao presidente do Senado, então, José Sarney. Passou a tramitar como projeto de lei do Senado PSL 236 de 2012, com previsão para ser analisado a partir do 2º semestre de 2012. Esta era a previsão. Era para ser analisado no 2º semestre de 2012. Essa proposta, ela prevê mudanças polêmicas, como a transformação da exploração dos jogos de azar em crime, a descriminalização do plantio e do porte de maconha para consumo próprio, o maior rigor na punição a motoristas embriagados e a ampliação das possibilidades de aborto legal, que é o que nos interessa aqui, nesta videoaula. Percebe-se, portanto, meus queridos leitores, um Brasil dividido em suas concepções e valores fundamentais que giram em torno do direito à vida e da liberdade sexual da mulher. Nós percebemos que, de um lado, nós temos aqueles que defendem a descriminalização do aborto, como foi levantado pelo projeto de lei 1135 inicialmente. Depois disso, veio o projeto de lei que defende a dignidade, o direito ao desenvolvimento sadio do nascituro, com o projeto de lei do Senado, o PSL 236 de 2012, que defende e criminaliza de forma mais grave o crime do aborto. Ao mesmo tempo em que há o respeito e a proteção do Estado, que são expressos de forma clara no Estatuto do Nascituro, no qual fica clara a preocupação com aquele que ainda está por nascer, de outro lado, no anteprojeto do Código Penal, joga-se por terra toda a ideia de proteção conferida ao feto em detrimento de um direito sentimental da mãe, caso ela não deseje ter o filho. Então, ela poderá simplesmente abortá-lo até o 3º mês de gestação. Esta é a proposta do anteprojeto do Código Penal brasileiro. Caso esta proposição do artigo 128 do Código Penal seja aprovada ao final, o Estatuto do Nascituro não terá qualquer valor na prática, porque um contradiz o outro. Um projeto elimina o outro. São totalmente contraditórios, visto que toda e qualquer gravidez indesejada poderá ser interrompida com um simples atestado médico. E uma vez sendo o feto desejado pela mãe, não haverá para este necessidade de maior proteção estatal, pois a principal proteção que o Estado pode oferecer ao nascituro é de preservar-lhe a vida diante de uma gravidez indesejada. Depois deste projeto de lei 1135/91, tivemos, como nós analisamos aqui, o projeto de lei 478, o projeto de lei do Senado Federal 236/2012, esse projeto de lei que defende os direitos do nascituro. Depois disso, nós tivemos outro projeto de lei que trata da descriminalização do aborto. Este projeto de lei trata-se do projeto de lei 882, de autoria do deputado Jean Willis, do PSOL, Rio de Janeiro. Ele propôs, neste projeto de lei, que encontra-se em apenso ao projeto de lei 313/2007,
que trata das políticas públicas no âmbito da saúde sexual e dos direitos reprodutivos. Este projeto de lei do deputado Jean Willis, ele defende a descriminalização do aborto, ele defende a interrupção voluntária da gravidez, onde ele diz em seu artigo 10 que toda mulher tem o direito de realizar a interrupção voluntária da gravidez, realizada por médico e condicionada ao consentimento livre e esclarecido da gestante, no serviço do SUS e nas redes privadas, nas condições que determina a presente lei. O projeto desse deputado ainda afirma o seguinte: ninguém será discriminado no acesso aos instrumentos e mecanismos previstos nesta lei por motivo de origem racial ou étnica, religião, convicção, opinião, sexo, identidade de gênero, deficiência física, orientação sexual, estado civil ou qualquer outro pretexto discriminatório. Reza ainda no artigo 11. Toda mulher tem o direito de decidir livremente pela interrupção voluntária de sua gravidez durante as primeiras 12 semanas do processo gestacional. Até a 22ª semana, diz o artigo 12. Desde que o feto pese menos de 500 gramas, nos casos de gravidez resultante de estupro, violência sexual ou ato atentatório à liberdade sexual, sem a necessidade de apresentação de boletim de ocorrência policial ou médico legal. Então, nós podemos verificar aqui que uma mulher, ela pode alegar que foi vítima de estupro e fazer o aborto sem apresentação de boletim de ocorrência policial ou laudo médico legal. Ou seja, o projeto de lei deste deputado Jean Willis, do PSOL, do Rio de Janeiro, ele defende a descriminalização total do aborto. A mulher fica livremente sujeita aos procedimentos abortivos, caso ela queira, em caso de gravidez indesejada. Este projeto de lei foi apresentado no dia 24 de março de 2015 e encontra-se em apenso ao PL 313/2007. Portanto, meus queridos leitores, nós podemos verificar a realidade legislativa, esse cenário legislativo que gira em torno do tema do aborto sentimental. Temos aqueles que são favoráveis à descriminalização do aborto, onde nós temos projetos de leis tramitando, temos um projeto de lei que foi arquivado, mas temos outro tramitando, o projeto de 2015, do deputado Jean Willis, que defende a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, onde a mulher ela pode abortar, e até aquelas que alegam ser vítimas de estupro também poderão abortar sem apresentação de um boletim policial ou de um atestado médico. Ou seja, dá-se à mulher o direito de decidir livremente sobre o seu próprio corpo. E por outro lado, nós temos tramitando no Congresso Nacional, nós temos o Estatuto do Nascituro, que defende a vida, a dignidade do feto, desde a sua concepção, onde ele prevê penas mais graves ao delito de aborto. Este é o cenário legislativo. Nós temos esta realidade no Brasil, onde são feitos mais de 1 milhão de abortos por ano, e a descriminalização, ela é a solução? Irá diminuir o número de abortos no Brasil? Tudo aponta para que esta realidade se torne mais grave ainda com a descriminalização. Vamos seguir em frente com a nossa análise jurídica do livro do aborto. Vamos para o próximo tópico. Aguardo vocês para que possamos abordar mais um tema a respeito do assunto. Obrigada.